Yoji Itami é um otaku perdedor autoproclamado de 33 anos que é basicamente tipo a gente, mas que na verdade tem um objetivo na vida. E para completar, ele tá literalmente realizando todos os nossos sonhos. Itami de alguma forma conseguiu um emprego para ser transportado para outro mundo, e diferente de você, ele não vai lá para ser esquisito e pegar um monte de mina. Bem, às vezes ele vai lá basicamente para espalhar o amor por balas, tanques e petróleo. Então, basicamente, para espalhar o amor americano pelo mundo. Mesmo estando atualmente no Japão, Itami decide pegar o metrô para ir a um evento importante, uma feira de doujinshi, que identificável. Perdido em seus pensamentos, Itami bate a cabeça num pilar, tipo meu pai fez comigo antes de sair para comprar leite, e vê umas 3 minas, uma elfa com cabelo loiro comprido, uma feiticeira com olhos azuis grandes e o mais importante, uma loli gótica. Fique tranquilo, essas garotas nem olhariam na sua cara. Enfim, enquanto isso acontece, uma coisa muito bizarra rola. Uma estrutura gigante que parece um portão aparece no meio da cidade e um dragão voa de lá. Não demora muito para um exército inteiro, saído de um jogo de RPG de fantasia, composto por cavaleiros, um goblin que parece bem a minha ex e um dragão, atravessar o portão e causar o caos na cidade. Ninguém tem chance contra essa carnificina. Até a polícia parece completamente inútil, porque esse anime tá ficando meio realista demais, se é que me entende. No meio desse caos, Itami se levanta para enfrentar os atacantes, focado demais no seu único objetivo, impedir o cancelamento da feira de doujinshi de verão. Mano, acho que já era, mas você sabe que um otaku faz qualquer coisa. Itami vai para cima de um cavaleiro atacante, dando um bote nele e detonando ele com a própria adaga do cavaleiro. Os cidadãos inúteis são abrigados no Palácio Imperial, e Itami, junto com a força policial, protegem a si mesmos, que são uns inúteis, firmes no seu posto. A forte artilharia do exército japonês dá um golpe decisivo nos monstros atacantes, quebrando a formação deles e fazendo eles recuarem. Pelos atos heróicos de Itami durante o ataque, ele recebe uma condecoração e é nomeado segundo tenente no exército. No entanto, ele encontra um amigo no Kurata, um colega soldado que compartilha os interesses do Itami. Sim, interesse em anime. Para dizer o mínimo, o governo do Japão decide que a melhor coisa a fazer agora é mandar as forças deles para além do portão para explorar a região, especial tentando negociar com os atacantes. 3 meses depois, Itami, junto com um batalhão de soldados, é enviado para explorar além do portão. O imperador declara que, com a ajuda dos estados vizinhos, eles vão formar um exército imperial forte e lutar contra a força de autodefesa japonesa para retomar a colina Arnus, a colina em volta do portão. Rei Durin, um comandante do clã da erva que parece meio receoso com essa batalha. Na manhã da batalha, o exército imperial some e as forças presentes do reino aliado são bombardeados sem dó pela autodefesa japonesa. E todas as tentativas de ataque deles são aniquiladas. Durin jura vingança contra a força de autodefesa japonesa e declara que vai pagar eles com uma flecha. Ele propõe que o exército do reino aliado faça uma emboscada contra a força japonesa na noite de lua cheia, sob o manto da escuridão. Só que a força japonesa está preparada para isso e para a tentativa de emboscada, na hora. Com um bombardeio pesado de suas armas montadas e tanques, toda a força aliada do reino, junto com o Durin derrotado, é aniquilada. É revelado que a destruição das forças aliadas do reino já era esperada pelo imperador e ele está super feliz com o resultado. Sabendo que os exércitos das nações vizinhas foram enfraquecidos e não representam mais uma ameaça, ele ordena que sua filha, a princesa Pina, explore os exércitos invasores junto com sua ordem de cavaleiros do outro lado da colina. A força de defesa japonesa decide que encontrar informações sobre as pessoas e a cultura dessa região é crucial. Envia 6 equipes de reconhecimento profundo para investigar as cidades próximas da região especial. Um Itami relutante é nomeado comandante da 3ª equipe de reconhecimento profundo e enviado para coletar informações e tentar estabelecer uma relação amigável com os moradores. Eles chegam na Vila Kota e logo fazem amizade com o pessoal da vila, que informa sobre um assentamento numa floresta próxima. Mas quando a equipe de reconhecimento chega na floresta, eles ficam chocados ao descobrir que ela está sendo queimada por um dragão grandão que cospe fogo. O dragão voa embora depois de um tempo, mas todo o assentamento da floresta é reduzido a cinzas. Embora pareça que não houve sobreviventes depois do incidente, Itami descobre um poço por perto e quando tenta tirar água, encontra uma garota inconsciente com cabelo loiro comprido e orelhas de elfo flutuando sobre a água do poço. Itami desce no poço para resgatar a elfa inconsciente. Como todo o assentamento da elfa foi destruído, Itami declara que eles vão levá-la com eles como refugiada.
pela única razão de que ele tem um coração nobre e bondoso, e com certeza não porque a ideia de viajar com uma elfa o interessa e ao Kurata também. A equipe volta para a Colina Arnus, parando na Vila Cota para informar sobre a tragédia do assentamento na floresta próxima e pedir para eles acolherem a elfa. Só que eles recusam, dizendo que não podem acolher uma elfa e que vão abandonar a vila deles, tipo meu pai fez comigo, e fugir com medo do dragão de fogo que tá por perto. Nos arredores da Vila Cota, a gente vê a casa do mago Kato, junto com sua aprendiz, Lelei. Kato tá bem chateado por ter que fugir de casa e não ter espaço suficiente na carroça de burro para levar todos os seus livros de feitiços. A dupla de mestre e aluna sai rapidinho na carroça deles, com a ajuda de uma magia de levitação, para aliviar o peso de todos os livros de feitiços do Kato. Não é o uso mais nobre de magia, mas em tempos desesperados a gente faz o que pode. Os dois são parados na hora porque o eixo de uma das carroças de cavalo na frente quebrou, parando a evacuação dos moradores e ferindo uma garota que estava na carroça. A equipe de reconhecimento do Itami corre para resolver essa crise. Lelei fica curiosa e vai ver a confusão, tentando ajudar a menininha. Lelei está prestes a ser atacada pelo cavalo assustado, mas ele é rapidamente abatido pela equipe do Itami. Lelei se sente grata à equipe do Itami por salvá-la. Mais tarde, a gente vê que um grupo de bandidos está planejando dominar o povo indefeso da vila. Cota e derrubar o senhor regional, tomando controle de uma vila por vez. Sem que eles saibam, eles têm uma garota mortal no encalço deles. Rory Mercury, que diz ser uma apóstola do Deus das Trevas. Ela os corta sem esforço com sua foice gigante. A lua cheia servindo de cenário glorioso enquanto ela entrega um julgamento justo. Enquanto isso, a equipe do Itami está escoltando o pessoal da Vila Cota, enquanto eles tentam fugir o mais longe possível do dragão de fogo, sem destino em mente. No caminho eles encontram a Rory, que fica parada ameaçadoramente no caminho deles com um bando de corvos ao lado dela. Itami e Kurata ficam super felizes com esse encontro fatídico com uma loli gótica. O pessoal da Vila Cota parece confiar totalmente na Rory, chamando-a de oráculo e tratando-a com admiração e respeito. O pessoal da vila informa ela sobre a equipe do Itami e ela fica curiosa sobre os veículos deles, dizendo que ela tem que dar uma volta. Ela sobe no banco do motorista, sentando em cima de um Itami que está se debatendo, enquanto Kurata assiste com uma inveja frustrante. Enquanto eles avançam, o dragão de fogo gigante aparece de repente e começa a atacar os moradores sem dó, com alguma ajuda da elfa e da Rory. A equipe do Itami consegue afastar o dragão atacante, causando danos suficientes com suas armas e lançador de mísseis. Com o problema do dragão resolvido, o pessoal da Vila Cota pode finalmente seguir em frente e encontrar refúgio em outro lugar. Mas algumas crianças e idosos da vila, sem ter para onde ir, ficam com a equipe do Itami, incluindo a elfa Lelei e Rory, que os acolhe e declara que eles finalmente vão voltar para a Colina Arnus. O passado da elfa Tucaluna Março é revelado. Ela perdeu o pai, que a salvou durante o ataque do dragão ao assentamento dela. Agora ela está sob os cuidados do esquadrão do Itami. Nas cidades e vilas próximas, os boatos de que Itami e seu esquadrão afastaram o dragão de fogo se espalham como fogo e rapidamente chegam à princesa Pina, que está disfarçada junto com sua ordem de cavaleiros. Enquanto eles seguem sua missão de chegar à Colina Arnus, o esquadrão do Itami, junto com os refugiados sob seus cuidados, finalmente chega à base das forças de autodefesa japonesas na Colina Arnus. O esquadrão do Itami tem permissão para acolher os refugiados por motivos humanitários e os chefes militares veem isso como uma chance política de criar laços de amizade com o pessoal da Zona Especial. Itami recebe a ordem de cuidar dos refugiados e atender às suas necessidades. Eles começam a construir casas para os refugiados, para que eles possam finalmente se instalar e seguir com suas vidas. As meninas refugiadas aproveitam um bom banho e têm um momento de desabafo, conversando sobre a situação delas. É revelado que o rei Durien ainda está vivo, mas perdeu um braço e uma perna. A princesa Pina o encontra em recuperação e ele a informa sobre o plano ardiloso do imperador de usar as forças de autodefesa japonesas para acabar com o exército aliado. Sua decisão de visitar a Colina Arnus para descobrir a verdade fica mais forte na Colina Arnus. Parece que a Tuca ainda não superou a morte do pai, ainda se agarrando à falsa esperança de que ele volte. Ao mesmo tempo, a Tuca e os refugiados começam a se sentir um peso para as forças de autodefesa japonesas e querem ganhar a vida por conta própria. De alguma forma, Itami os ajuda informando sobre um campo de batalha próximo, onde milhares de dragões estão mortos. Depois da batalha dos exércitos imperial e aliado contra as forças de autodefesa japonesas. Ele os instrui a coletar as escamas de dragão dos restos mortais e trocá-las para ganhar a vida. O esquadrão do Itami, junto com a Lelei e a Rory,
tranquilizam e confortam a Tuca enquanto eles saem para vender as escamas. O esquadrão de reconhecimento do Itami vai para a cidade vizinha de Itálica, para que os refugiados possam tentar vender as escamas de dragão. Mas no caminho, eles veem fumaça saindo da cidade. A cidade de Itálica está sendo atacada por bandidos armados, que são o que sobrou das forças aliadas. A princesa Pina e seus soldados enfrentam os bandidos, e a cidade está uma bagunça. A princesa Pina, filha da concubina do imperador, sempre se sentiu desvalorizada pelo pai. Ela formou sua ordem de cavaleiros para provar seu valor ao imperador. Mas seus cavaleiros nunca foram vistos como dignos pelo rei, sempre mantidos longe do campo de batalha e declarados guardas de honra, feitos para ficar de lado. No entanto, com a Colina Arnus, ela e sua ordem de cavaleiros têm a chance de lutar uma batalha de verdade pela primeira vez. E ela não pode deixar sua ordem de cavaleiros falhar. Enquanto defende Itálica dos bandidos atacantes, ela se surpreende ao encontrar o esquadrão do Itami, junto com Lelei, Rory e Tuca tentando entrar em Itálica. Poderia ser um aliado que seria de grande utilidade para a missão da Pina? Ignorando os riscos, Pina decide abrir o portão da cidade, dando as boas-vindas ao grupo misterioso. Com a cidade sob cerco, a troca de escamas de dragão é impossível. Então, o esquadrão do Itami une forças com a princesa Pina para defender Itálica e afastar os bandidos atacantes. Devido à sua desconfiança nas forças de autodefesa japonesas, Pina envia o esquadrão do Itami para guardar a entrada sul da cidade, já que é lá que as forças inimigas estão concentradas. Mas os bandidos realizam um ataque surpresa pelo portão leste, e as forças da Pina que estavam de guarda lá caem rapidamente enquanto os bandidos entram em Itálica. Como a princesa vai reagir? As forças de autodefesa japonesas se preparam para enviar reforços a pedido do Itami para ajudar na batalha de Itálica. Enquanto isso, os bandidos entraram na cidade e começaram a invasão. Uma cavaleira da ordem da Pina, Norma, cai para os bandidos, mas ela não consegue chamar o esquadrão do Itami para ajudar, já que ela tentou usá-los como isca. No portão sul, Rory, tomada por uma sede de batalha, corre para se juntar à luta. Na entrada leste, o esquadrão do Itami faz o mesmo. Rory chega ao local momentos antes dos reforços das forças de autodefesa japonesas. Ela elimina o guerreiro mais forte deles de uma só vez. O bombardeio aéreo da unidade de reforço das forças de autodefesa japonesas rapidamente dá conta dos bandidos restantes, e a invasão de Itálica finalmente acaba. No entanto, a princesa Pina fica decepcionada com sua impotência durante a batalha, e teme que as forças de autodefesa japonesas, que ela chamou durante a batalha de Itálica, possam se virar contra ela e prendê-la a qualquer momento, tomando a cidade quando quiserem. Itami acolhe 3 refugiadas bandidas, que por acaso são todas mulheres bonitas. Lelei e as meninas finalmente vendem as escamas de dragão para um comerciante da cidade e voltam para a Colina Arnus. Mas uma ameaça infeliz e inesperada surge no caminho deles. Eles são atacados pelos Cavaleiros da Rosa Tricolores, e Itami ordena que sua equipe fuja para evitar uma batalha e honrar o Tratado de Paz. O problema? Ele é deixado para trás à mercê dos Cavaleiros da Rosa. A Ordem dos Cavaleiros da Rosa trabalha para Pina. Eles trazem o Itami machucado de volta para a princesa, mas ela reage furiosa, já que seus próprios cavaleiros violaram o Tratado de Paz que ela assinou com o esquadrão do Itami. O pior cenário é uma guerra total pelas forças de autodefesa japonesas. Em resposta à captura de seu segundo tenente, o esquadrão do Itami se infiltra em Itálica com a ajuda de Touka, que coloca os guardas do portão para dormir usando sua magia. Enquanto isso, na mansão da Condessa Former, os ferimentos do Itami são cuidados, e ele é compensado com as empregadas da mansão à sua disposição. Não demora muito para o esquadrão do Itami entrar na mansão e encontrar Itami sendo mimado pelas lindas empregadas. Pina fica frustrada com Bozes e Panache, as 2 cavaleiras da Ordem da Rosa que instigaram o ataque ao Itami, e exclama que, para consertar o erro delas e conseguir o favor do Itami, elas precisarão usar seus corpos. No entanto, quando Bozes entra no quarto do Itami de lingerie, ela se surpreende ao encontrar todo o esquadrão dele lá dentro, aproveitando uma noite agitada com as empregadas da mansão. Ela sente como se Itami estivesse ignorando e fica ofendida, dando um tapa na cara dele. A princesa Zapina fica absolutamente arrasada com isso e pede permissão para acompanhar a equipe do Itami de volta à Colina Arnus para se desculpar diretamente com o comandante das forças de autodefesa japonesas. Ela se encontra com o general Hazama das forças de autodefesa japonesas e pede desculpas pela hostilidade de seus cavaleiros para com Itami. Tuca é levada pelo portão para dar uma declaração como representante da região especial, com Lelei atuando como intérprete. No entanto, Rory, junto com a princesa Pina e Bozes, se convidam para ir junto.
Assim que Pina e os outros moradores do Império saem do portão, eles ficam impressionados com a cena diante deles. A cidade agitada da Tóquio moderna. Desde os grandes arranha-céus até os avanços tecnológicos, parece tão de outro mundo. Assim que eles saem do portão, Kamikado, um oficial da sede de inteligência, declara que está ali para escoltar o Itami. Ele revela que o Itami não é só um Ranger, mas também um agente das forças especiais. Mesmo assim, o Itami, junto com a Tuka, a Lele e a Rory, vai para uma loja de roupas para comprar trajes formais para Touka, que vai representar a zona especial. Enquanto o Itami e os outros chegam ao Senado japonês, a princesa Pina é levada para uma sala secreta onde o conselheiro do primeiro-ministro e um enviado do Ministério das Relações Exteriores começam as negociações com ela. No Senado, a deputada Kuhara entrevista o Itami junto com as 3 garotas, tentando culpar a JSDF pela perda de vidas civis na zona especial durante o ataque do Dragão de Fogo. No entanto, ela é rapidamente calada pela Rory, que a humilha sem dó na frente de todo o Senado. Assim que a delegação termina, as negociações da Pina com o conselheiro do primeiro-ministro também acabam. O esquadrão sai no metrô, tentando despistar qualquer perseguidor que eles pudessem ter. Depois que eles saem do metrô, o Itami vai visitar uma garota que está indo para o apartamento dela com a Rory e os outros, e uma revelação chocante. A garota misteriosa é a ex-mulher do Itami. Todo mundo fica chocado quando descobre sobre a ex-mulher do Itami, a Risa. A Shino, principalmente, fica chocada que existiu alguém louca o suficiente para casar com o Itami, mas a Risa não gosta desse comentário. A Shino olha para os dois e consegue entender por que o casal se formou. O Itami e os outros se escondem dos perseguidores deles no apartamento da Risa. A Rory vê algumas bonecas e, por engano, fica com medo de que a Hard esteja entre elas, enquanto a Lele fica intrigada com todos os livros. A Risa é uma otaku, assim como o Itami, e até uma artista de mangá doujinshi. A princesa Pina e a Bozes descobrem a coleção de mangás BL da Risa e rapidamente ficam intrigadas pela cultura otaku. O Itami explica tudo pra Risa, que depois de entender tudo, pergunta a ele por que ele a arrastou para algo tão perigoso. O Akira também fica do lado da Risa e lembra o Itami que ela é só uma civil e se sente mal por ter dispensado o Kamikado antes. O Takeo aponta que, considerando tudo o que aconteceu, o Kamikado não é confiável. O Akira pergunta se o Kamikado pode estar vazando informações, mas o Takeo não desconfia tanto assim do Kamikado e sugere que as pessoas ao redor dele podem ser. O Akira pergunta se eles estavam sendo seguidos e o Takeo diz que seria provado se algo ruim ainda acontecesse mesmo com a ausência do Kamikado. Caso contrário, estaria provado que o Kamikado foi a causa. A Risa não quer que nada aconteça no lugar dela, já que ela tem um prazo amanhã. Todo mundo vai dormir, menos o Akira, que está de vigia, e a Risa, que está fazendo o trabalho dela. Os dois batem um papo enquanto a Risa aponta que ela e o Itami são só amigos agora, mas o Akira não tem certeza se isso é possível depois do divórcio. A Risa revela que os dois não se separaram por causa de brigas, e que eles eram diferentes comparados a um casal típico. E como os dois são esquisitos, o relacionamento atual deles combina mais, o que o Akira entende, mas a Risa pergunta se ele não vai negar que eles são esquisitos. A princesa Pina e a Bozes leem o mangá BL juntas, e elas gostam tanto que a Bozes pede para ser recomendada para o estudo de idiomas. O Itami também acorda, e ao ver a Lele dormindo bem do lado dele, Corey se pergunta o que fazer. Depois de uma noite tranquila, o Itami declara que eles vão passar o dia se divertindo, mas a Shino não concorda, já que eles têm problemas maiores para resolver. Mas o Itami explica que o lema dele é comer, dormir, brincar e que as pequenas coisas definem a vida, e além disso, se o inimigo sabe onde eles estão, então todo lugar é perigoso, então eles estariam mais seguros perto de lugares cheios. A Risa fica animada e sugere ir às compras, e o Itami planeja ir para Akihabara. A Bozes sussurra algo no ouvido do Akira. O Akira diz para o Itami que a Bozes quer ir à biblioteca para pesquisar literatura. O Itami decide que o grupo deve se separar pela manhã e depois se encontrar na estação de Shinjuku às 14 e então ir para as fontes termais, o que deixa a Risa muito feliz. Apesar disso, a Rory ainda fica sentada quietinha, já que ela não quer ir às compras porque está usando o traje formal dela de sacerdotisa, então outras roupas não interessam a ela. No entanto, mais tarde, quando eles vão às compras, a Rory fica encantada com os vestidos bonitos. As garotas experimentam roupas diferentes e ao vê-las, a Risa elogia que todas elas estão muito fofas. Na biblioteca, a Bozes e a princesa Pina ficam maravilhadas com a grande quantidade de livros. O Akira pergunta a elas o que elas queriam ver. Elas respondem que querem ver arte e levantam um mangá BL enquanto se divertem.
O Itami encontra o ministro da Defesa e os dois conversam sobre como já faz 2 anos desde que se conheceram pela primeira vez. Naquela época, o ministro tinha acabado de perder a eleição e estava desempregado, e o Itami era só um estudante do ensino médio. O Itami pergunta ao ministro se ele deveria estar andando por aí sem guarda-costas, mas o Kano apenas diz que tem o guarda-costas mais forte, o Itami, com ele. Os dois vão dar uma volta e chamam as situações deles de estranhas, e o Kano admite que a vida realmente é cheia de surpresas. Os dois conversam sobre o amor deles por mangás. Depois disso, o Itami entrega alguns novos pro Kano, já que ele não pode ir a uma livraria hoje em dia. O Kano fala sobre os problemas dele pro Itami e pergunta sobre os convidados deles e fica feliz em saber que eles estão bem. O Kano repreende o Itami e ordena que ele volte ao plano original e vá para a pousada designada deles, guardada pela força de defesa. Enquanto isso, as garotas compraram muitas coisas. O Itami vê que o Akira está com uma cara de cansado e pergunta sobre isso. O Akira explica que ele entendeu errado o que a princesa e a Bozes queriam dizer com arte. O Itami explica que o Akira teria se dado melhor indo para Ikebukuro. Agora, todos eles vão para as fontes termais. O Esquadrão de Defesa Especial japonês guarda a pousada contra qualquer intruso. O Kano comenta que não foi assim que ele imaginou a guerra, ao que o Coronel Ryuzaki explica que a guerra moderna é uma guerra de 4ª geração que destrói alvos em um único ataque. A pousada é o palco deles pro dia. Eles veem o Itami e os outros chegarem à pousada pelas câmeras. As meninas se preparam pro banho, mas a Rory sente alguém olhando para elas, o que faz a Shino desconfiar do capitão. Era um dos homens que estava guardando a pousada, que entra em pânico quando a Rory sorri para ele. Ele relata que cruzou o olhar com ela e sentiu que ela ia matá-lo, mas a mulher no fone dele não acredita, já que eles estão a mais de 450 metros de distância. O homem tem certeza que foi detectado e chama a Rory de extremamente perigosa, e a mulher manda ele mudar de posição, já que o assistente deles vai monitorar o banho e o vestiário agora. As mulheres estão animadas e a Rory tenta pular nas fontes termais, mas a Shino a impede, dizendo que ela devia tomar banho primeiro. Itami e os outros aproveitam um tempo relaxante nas fontes termais. Shino provoca a Bose sobre o Akira gostar dela, mas ela aponta que cavaleiros não podem ter relacionamentos e cora. Mas a princesa Pina diz para Bose falar sobre o tipo de homem que ela gosta. Ruri pergunta para Risa como as coisas estão entre ela e o Itami. As meninas querem saber por que ela casou e se divorciou dele. Risa revela que conhecia o Itami desde o ensino médio, então sabia bem da personalidade e da família dele, e como ela não tinha dinheiro suficiente para comer, o salário do Itami parecia atraente, então ela casou com ele em troca de ele cuidar dela. Ela se divorciou do Itami porque ele não se importava com o que os outros ao redor dele sentiam, e ela achou que eles precisavam de um novo começo. O Esquadrão de Defesa Especial japonês os protege enquanto eles se divertem. No entanto, o presidente do ZEUA ameaça o primeiro-ministro japonês com informações políticas sensíveis e pede para ele mandar o esquadrão de defesa parar a operação. O primeiro-ministro, a contragosto, obedece e lá vamos nós, mesmo num anime. O ZEUA ainda sendo gananciosos enquanto os agentes americanos se aproximam do Itami e dos outros. Todo mundo tá desmaiado de bêbado, menos a Rory e o Itami. A Rory parece bem agitada por causa da briga que tá rolando por perto e começa a tentar seduzir o Itami. A tensão entre Itami e Rory é logo desfeita quando os perseguidores deles chegam bem na porta do quarto onde todos estão. Rory, agitada pela batalha que rolou por perto, tá sedenta por sangue e avança neles com as foices dela. Ela começa a fatiá-los como manteiga e parece animada demais com isso. É revelado que o esquadrão do Itami está sendo perseguido não por um, mas por 3 grupos diferentes. Agentes do ZEUA, da Rússia e da China, e claro, você provavelmente já adivinhou, mas os ZEUA foram os primeiros a chegar lá. Todos abrem fogo uns nos outros em meio à confusão, enquanto a Rory derruba todo mundo no caminho dela de forma monstruosa. Itami e os outros ficam desviando de balas no quarto e se escondendo do caos. Quando a poeira baixa, Itami e os outros fogem da pousada. Todos começam a se perguntar por que estão sendo atacados e tendo que fugir do perigo. Itami revela que não faz a menor ideia do porquê, e Pina sugere que pode ser porque uma facção quer paz com o reino dela enquanto outra não, e as duas estão em conflito, e eles estão sendo arrastados para isso e colocados em perigo. Enquanto continuam fugindo no carro, eles decidem parar numa loja de conveniência para relaxar um pouco e comer alguma coisa. Rory ainda parece irritada com Itami e Risa pergunta o que ele fez para deixá-la brava. Itami explica que não fez nada e esse é o problema.
Risa posta em vários fóruns online que o Memorial Ginzo é o próximo e último local de visita dos visitantes do Império, antes de eles voltarem para casa. Ela faz isso para atrair multidões de pessoas para o memorial para ver os visitantes e causar um caos, dificultando a ação dos agentes especiais que estão atrás dos visitantes. A postagem de Rise atrai a atenção de milhares de fãs animados que lotam Ginzo para evitar a pressão de outros países para entregar os visitantes. O primeiro-ministro do Japão renuncia de repente, deixando todo mundo chocado com a reviravolta, com a estrada para Ginza completamente bloqueada por causa do trânsito. Itami e os outros decidem seguir o resto do caminho a pé e abandonar o carro. Itami se despede de Risa e a operação deles para proteger as meninas visitantes até que elas cruzem o portão em segurança começa. Os agentes que os perseguiam desistem e recuam. Itami e as meninas recebem uma grande despedida enquanto voltam pelo portão e finalmente retornam para a Colina Arnus depois de umas férias longas e cansativas. A princesa Pina fica impressionada depois de ver o mundo além do portão de perto e teme que uma guerra contra uma força dessas não trará nada além da queda do Império. Então ela jura formar um relacionamento pacífico com o Japão e acabar com a guerra. 5 meses se passaram desde a batalha inicial entre a JSDF e a Zona Especial. Mais e mais refugiados têm se juntado na Colina Arnus, transformando o campo de refugiados numa cidade movimentada. A princesa Pina, junto com o enviado do ministro das Relações Exteriores japonês, Sugawara Koji, viajam de volta à capital imperial para fazer negociações de paz com o Japão. Pina parece estar sob muito estresse, o peso enorme da sobrevivência do Império nas costas dela. Enquanto isso, uma pessoa estranha encapuzada é vista se aproximando da Colina Arnus. Tina vai a um almoço organizado por Cícero Lamardos, chefe de um clã importante do Império e membro de alto escalão do Senado. Tina quer que o Senado do Império esteja a favor de relações pacíficas com o Japão. Por isso, ela tenta convencer Cícero a negociar a paz junto com Sugawara. Sugawara se apresenta como um enviado do Japão e oferece vários presentes extravagantes, incluindo uma espada katana feita com maestria. Cícero fica maravilhado com os presentes excepcionais e muda a visão dele sobre o Japão. No entanto, quando ele percebe que o Japão é o país que fica além do portão, ele fica furioso com a Pina por negociar secretamente com o inimigo. Eles entregam a ele uma lista de nomes que inclui o nome do sobrinho de Cícero e explicam que essa é uma lista de prisioneiros que estão sendo mantidos no Japão agora. Usando a volta segura de todos os prisioneiros do Império capturados durante a expedição deles além do portão, a princesa Pina e Sugawara esperam convencer as principais famílias influentes e os senadores do Império a honrarem as negociações de paz. Querendo salvar o sobrinho, Cícero concorda em unir forças com a princesa Pina e trabalhar junto pela paz com o Japão. De volta ao acampamento de refugiados de Arnus, as coisas ficaram mais difíceis de controlar com a chegada de tantos refugiados. A condessa Moeide Itálica mandou suas criadas para ajudar na cidade de refugiados e elas acabaram trabalhando em muitos lugares pela cidade, incluindo o bar da cidade. Isso, claro, fez com que muitos soldados jovens da JSDF virassem frequentadores dos bares. Itami diz que eles merecem relaxar de vez em quando, mas se ficarem muito imprudentes, ele deve ser avisado na hora. De repente, uma das criadas chuta um homem para fora do bar e, bem na hora que ia virar briga, a Rory aparece e espanta o homem. Itami explica que veio a negócios com Kurokawa e todos se sentam no bar para conversar sobre isso. Eles notam Touka andando por perto e a chamam, perguntando se ela está bem, mas ela os ignora e vai embora. Touka ainda não aceitou a morte do pai e continua a procurá-lo sem rumo pelo acampamento de refugiados, dia após dia. Itami e os outros estão preocupados, mas se sentem impotentes enquanto tomam uma bebida no bar. Kurokawa fica insatisfeita com a resposta de Itami e sai frustrada, deixando Itami e Rory sozinhos. Rory e Itami bebem juntos e Rory tenta flertar com Itami, mas ele, como sempre, não dá bola para as investidas dela. De repente, a pessoa estranha de capuz aparece e fica furiosa, achando que Ruri é uma criança e está sendo servida com álcool naquele bar. Ela se revela uma elfa negra e se aproxima de Itami e Rory no bar da cidade. Ela diz que se chama Yao Hadusi e pergunta por que Itami está a deixando bêbada. Querendo zoar com Itami, Rory se levanta para se esconder atrás da elfa negra, dizendo que ele a estava forçando a beber, o que faz Yoha ficar brava com Itami. Ela puxa a espada para castigá-lo, mas percebe que ele sumiu. Ela sai do bar e o vê correndo com uma velocidade impressionante. Antes que ela possa consolar Rory, ela também foge pela janela, deixando Yoha confusa. Yoha revela que está procurando o Povo Verde e os soldados da JSDF, para pedir que matem um dragão de fogo ferido.
Itami viaja para a capital imperial com vários presentes japoneses, como cerâmica e saquê. Enquanto isso, Yao Hadushi jura que vai salvar seu clã e corre para encontrar o Povo Verde. O dragão de fogo tinha atacado o clã de Aoha, queimando a floresta onde moravam e matando todo o elfo negro pelo caminho. Os sobreviventes do clã se escondem numa caverna, mas a ameaça do dragão ainda existe. Discutindo a situação difícil deles, eles dizem que precisam fazer algo contra o dragão ou correm o risco de ter o clã inteiro destruído. Eles afirmam que Aoha é a mais sábia e mais forte com a lâmina entre todos os sobreviventes, colocando assim toda a confiança e fé nela, a sobrevivente mais capaz do clã. Eles entregam o maior tesouro do clã a Aoha e pedem que ela procure a ajuda da JSDF para acabar com o dragão de uma vez por todas. Eles explicam que mesmo com a morte dos amigos e do noivo, o espírito dela não cedeu e como mulher, ela tem a opção de usar o corpo para conseguir a ajuda das tropas humanas fortes que invadiram o mundo deles. Determinada a salvar seu povo, Yauha chega à cidade da Colina Arnish. Mas a luta dela ainda não acabou. Ela vê alguns soldados por perto e se aproxima deles, pedindo ajuda com entusiasmo. Ela explica a situação terrível do clã dela para eles, mas, para sua tristeza, eles não entendem a língua deste mundo. Ela anda pela cidade conversando com cada soldado humano, mas nenhum deles consegue entender a situação dela. Sem esperança, ela se lembra do soldado estranho que conheceu na noite anterior, que conseguia se comunicar com ela direitinho. Algum tempo depois, Yaoha segue um homem atrás do outro procurando os soldados, mas eles acabam tentando se aproveitar dela e apanham dela, fugindo em seguida. Tentando chamar a atenção dela, um homem tenta cortejar Yaoha, prometendo mostrar a ela um bom momento, mas ela destrói completamente os sonhos dele, dizendo que ele não tem o equipamento certo. Sem mais opções, Yaoha nota uma caneta caída na rua e, procurando de onde veio, ela entra na loja da cidade que tem itens da terra. Olhando pela loja, ela percebe o caixa conversando fluentemente com a JSDP em japonês. Ela se aproxima desesperadamente do demi-humano no balcão e implora para pegar emprestado o livro de tradução de japonês deles. Por coincidência, 2 soldados da JSDP notam a confusão e aparecem na loja. Eles veem Yoha e a aparência dela combina com a do assaltante, então a levam com eles para interrogatório. Ela fica super animada com a ideia de eles quererem conversar com ela e vai com eles feliz. Em outro lugar, Lelei pratica sua feitiçaria com seu mestre. Mostrando grande melhora, ela lança um feitiço poderoso que tira toda a água de um rio, fazendo chover do céu. Antes que o mestre dela possa encorajá-la com suas palavras, ele é afogado pela água deslocada que chove sobre ele. Lelei percebe que o conhecimento dos princípios fundamentais da realidade é muito mais avançado além do portão, em comparação com o mundo dela. A JSDF pede a ajuda de Lelei para interpretar as palavras de Yaoha. O homem que Yaoha foi acusada de assaltar ficou cheio de culpa e confessou que agrediu Yaoha e ela só se defendeu. Isso tira qualquer suspeita sobre Yaoha. Com a ajuda de Lelei, Yaoha finalmente consegue passar seu pedido para a JSDF, mas infelizmente eles recusam. A floresta do povo de Yaoha fica fora da fronteira do Império, e a JSDF explica que eles simplesmente não podem cruzar a fronteira para outro país na zona especial sem enfrentar sérias consequências. Desanimada com a situação, a última esperança de Yaoha é convencer Itami a ajudá-la, já que ele pode até ir contra as ordens da JSDF para ajudar. Mas Itami está tentando entregar presentes em segredo dos nobres imperiais quando é descoberto por Pina e sua ordem de cavaleiros. Entre os presentes que Itami está tentando entregar está um mangá BL enviado de Bosses para Pina. Pelo menos é o que parece. No entanto, por dentro, é um segredo sobre todos os feitos militares de Itami para Pina descobrir. Pina vê um aliado forte em Itami, e ambos reafirmam o objetivo comum de paz entre o Império e o Japão. Mas será que o Império consegue mesmo resistir contra a nação desenvolvida do Japão? E mais uma vez, no coração da capital imperial, uma cena se desenrola onde Zorzal se envolve em atividades íntimas com Tio em seus aposentos privados. No entanto, a insatisfação dele vem da aparente facilidade com que Tu lhe cede. De repente, o foco dele muda quando Marcus entra no quarto, fazendo Zorzal dispensar Tuguu. Esse encontro deixa Marcus incomodado, não só pelo jeito de Zorzal, mas também porque Zorzal fala com ele sem roupa. No meio dessa interação estranha, Marcus revela informações sobre o suborno de senadores aliados à facção deles pelos adversários. A surpresa de Zorzal com a falta de conhecimento de Malte sobre o assunto faz Marcus lembrá-lo de sua posição como príncipe herdeiro e da necessidade de estar informado sobre tais manobras políticas. Em outro lugar na capital imperial, a princesa Pina organiza uma reunião discreta para um grupo seleto de senadores e suas famílias.
sob a liderança do Lord Cícero. Esse encontro acontece num lugar tranquilo, onde eles veem soldados da GSDF usando uma arma especial, o rifle tipo 64. O Lord Cícero se aproxima do Itami com uma proposta para vender esses rifles ou compartilhar o conhecimento de sua produção, mas o Itami recusa educadamente. Numa conversa depois, os senadores, principalmente o Marquês Ducey, ficam chocados com a quantidade desses rifles que os soldados da JSDF têm. O Itami então mostra os morteiros de 81mm, lançando um projétil com uma precisão e alcance impressionantes, o que deixa os senadores bem impressionados. Essa demonstração faz o Lord Cícero e seus companheiros perceberem aos poucos que continuar a briga contra o Japão provavelmente levaria à aniquilação total deles. No meio dessa constatação surgem perguntas sobre as condições de paz do Japão. Antes que Sugawara possa responder, chega uma mensagem de Archer avisando Itami sobre a aproximação de um grupo de soldados a cavalo, para evitar serem detectados. Itami guia os senadores em direção ao portão sul, garantindo a segurança deles. Enquanto isso, Zorzal aparece no evento e pergunta a Pina sobre o paradeiro dos senadores e diplomatas inimigos. Pina oferece a ele um prato de carne de manuga com mostarda como distração. Apesar do desinteresse inicial pela mostarda, Zorzal fica encantado com o sabor delicioso do prato. Ao provar, o entusiasmo dele o leva a comer mais e a distribuir para seus seguidores. Depois que Zorzal vai embora, Pina conversa com Sugawara, caracterizando a visita de Zorzal como um aviso velado de Marcos. Sugawara expressa o desejo de acelerar as negociações antes que outras ações sejam tomadas. Falando sobre as grandes dificuldades financeiras que o Império enfrenta para tentar pagar uma demanda de 500 milhões de suanis, ele garante a Pina que a oferta inicial é só um começo e provavelmente vai diminuir conforme as negociações avançam. Enquanto isso, de volta à capital, Marcos informa Molt sobre a suposta missão investigativa de Zorzal numa festa, que inesperadamente terminou com ele trazendo comida. Molt dá a Marcos autoridade para proteger o Império sem ceder à derrota. Ao mesmo tempo, membros da Terceira Recon estão no distrito da Luz Vermelha da capital. O chefe Nyutabaro se apresenta à equipe e designa Kurokawa, que tem certificação de enfermeira para tarefas imediatas. Misery chega e pede a Kurokawa um produto específico que evita a gravidez entre as prostitutas, permitindo que elas continuem trabalhando sem interrupções. Misery também compartilha informações sobre a zona segura controlada que a JSDF montou recentemente. É importante notar que o ataque fracassado do líder criminoso Bizala JSDF fez com que os outros líderes passassem a cooperar em vez de confrontar. Enquanto a harmonia prevalece, Misery questiona a ausência de soldados da JSDF como clientes das prostitutas. Além disso, um panfleto sobre doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs, na região especial serve como um lembrete dos riscos potenciais. Na base da News, Yao pergunta sobre Itami, mas não recebe respostas claras de Muti. Tomita e Beiashi passam a noite no Palácio da Pina. Voltando ao distrito da Luz Vermelha, uma batida na porta anuncia Misery e suas colegas prostitutas. Querendo conversar, o chefe Nyutabaro pede a Taiwell, uma das prostitutas, para explicar o que está acontecendo. Taiwell explica que uma erupção vulcânica em sua terra natal é um presságio assustador de um terremoto iminente. A lembrança de Mutabaru sobre o comportamento estranho dos animais antes de um tremor de terra o leva a alertar tanto a base da News quanto a capital. Consequentemente, infelizmente, um chamado para acordar cedo intriga os cidadãos, com a JSDF aconselhando-os a apagar incêndios e procurar refúgio em campos abertos. Ina pergunta a Itami sobre esse aquecimento inesperado, e o surgimento de tremores confirma a preocupação deles. A pergunta de Itami a Tomita resulta em concordância sobre os tremores, anunciando o início de uma agitação sísmica que engole a cidade. Numa virada crucial, a princesa Pina convida Sugawara, Itami, Shino e Akira para se juntarem a ela numa reunião com seu pai, o Imperador Molt, no Palácio Imperial. O objetivo dessa reunião é discutir estratégias para lidar com a recente série de terremotos. A caminho do palácio, o grupo encontra guardas que estão tomados pelo medo devido à atividade sísmica contínua. Esse receio faz com que os guardas permitam a passagem do grupo da Pina sem questionar. Ao chegarem ao destino e se encontrarem com o Imperador Molt, uma presença inesperada surge na forma do irmão de Pina, Zorzal. Zorzal oferece um aviso sobre um terremoto iminente, deixando tanto Pina quanto os membros da Terceira Recon confusos com o conhecimento prévio dele sobre os tremores que viriam. Zorzal apresenta Noriko, uma ex-cidadã japonesa que foi escravizada desde a Batalha de Ginza. Itami fica furioso com o maltratamento de Zorzal a Noriko, e sua incapacidade de conter a raiva resulta em ele socar Zorzal.
O confronto aumenta quando Zorzal ordena que seus guardas ataquem Itami. Uma rápida intervenção de Kiribayashi a faz dominar os seguidores de Zorzal, levando à rendição deles. Os companheiros de Zorzal se rendem por causa do medo do formidável rifle de assalto de Kiribayashi. Na falta de vontade de Zorzal em compartilhar detalhes cruciais, Itami usa a força para arrancar mais informações dele. A cena que se segue choca os imperiais restantes e os seguidores de Zorzal. No meio desse confronto, Chiuli, outra escrava de Zorzal, chega e acalma a situação. Sugawara aconselha o Imperador Molt a libertar quaisquer outros cativos japoneses que possam ter capturado. Molt afirma que descobriu as fraquezas do Japão, mas Sugawara rebate lembrando-o da história do Japão, marcada por muito derramamento de sangue. Ele questiona a vontade de Molt de desafiar a força do Japão novamente. Molt cede, reconhecendo a inutilidade de resistir à JSDF e expressa prontidão para iniciar as negociações de paz. Sugawara avisa para não usarem o prédio do Senado Imperial no dia seguinte, antes de partir. Depois do terremoto, enquanto os cidadãos da capital se recuperam, 2 jatos da JSDF bombardeiam o prédio vazio do Senado. De volta ao Japão, Morita pensa se a decisão deles foi certa, esperando que o Império tenha entendido a mensagem. Em seguida, senadores se reúnem no prédio danificado do Senado para uma reunião. Casal Eutiberius, um dos senadores, levanta perguntas importantes sobre o bombardeio do Senado pela JSDF e os motivos por trás disso. O que resta permanece em silêncio, levando Cassel a explicar que a retaliação da JSDF foi motivada pela captura de cidadãos japoneses pelo Império e o subsequente maltratamento de seu próprio povo. Pina se dirige ao Senado, afirmando que os japoneses têm valores diferentes, não matando, escravizando ou pedindo resgate por prisioneiros. O bombardeio da JSDF serviu como uma mensagem clara em resposta a essas ações. A inclinação de Zorzal pela JSDF deixa alguns perplexos, e o forte alinhamento de Pina com eles levanta suspeitas. No palácio, Zorzal conversa com Chiuli antes de ser acompanhado por seu irmão Diabol. Ele informa a Zorzal que a maioria dos senadores prefere a paz e a rendição incondicional. Zorzal admite que é menos esperto que Diabo e pensa que queria uma morte horrível, igual a do meio-irmão Cad. Zorzal percebe que para a guerra parar, Molt precisa largar o poder, o que pode colocá-lo no trono. Ele também sabe que Molt pode manipulá-lo para proteger a própria posição. Zorzal pergunta sobre outros ex-prisioneiros, e Chiuli conta que 2 foram vendidos para trabalhar em minas e Hiroki, morreu num desabamento. Zorzal decide soltar o escravo que sobrou, surpreendendo a todos. Diabo fica chocado, e a revelação de Zorzal mostra que ele se arrepende de não ter tratado Noriko melhor. Shuel dá sua opinião, destacando que as ações de Zorzal foram até misericordiosas, evitando que Noriko sofresse um tratamento mais cruel. Zorzal percebe que seu futuro é servir Diabo ou o pai deles, e considera Pina uma traidora. Com o desenrolar dos acontecimentos, Noriko é levada de volta à base para ser cuidada. Fora da capital, começam as conversas sobre o que Itami fez no Palácio Imperial. O governo decide usar o incidente para propaganda e não punir Itami. Além disso, Yanagita avisa Itami que os pais de Noriko provavelmente morreram no ataque de Ginza. Diante disso, Itami aconselha Yanagita a não contar isso para Noriko por enquanto. Enquanto isso, Touka continua sua busca para achar o pai. Mais tarde naquela noite, Itami e Yanagita conversam sobre o pedido de Yao. Yanagita tenta apresentar como uma jogada estratégica, dizendo que seria a derrota triunfante do dragão por Itami e ganhos de recursos para o Japão. No entanto, Itami vê a empreitada como uma loucura que pode custar a vida dos seus homens. Ele recusa firmemente, dizendo que não vai arriscar vidas, fazendo Yanagita sugerir que ele visite Tuka. Na presença de Tuka, ela cumprimenta Itami calorosamente como seu pai, mas é gentilmente colocada para dormir pela intervenção de Lelei. Enfrentando Yao diretamente, Itami busca entender as ações dela. Yao admite abertamente que manipulou Tuka para ela enfrentar o passado e a verdade sobre o pai e a vila dela. Ela confessa o egoísmo de suas ações. Movida pelo desespero, Yao conta sobre suas tentativas inúteis de conseguir ajuda da JSDF contra o Dragão de Fogo, um pedido que foi negado. Ela aponta que a dedicação inabalável de Itami por quem ele se importa serviu de base para ela explorar os sentimentos dele, num esforço para salvar Tuka do tormento causado pelo Tept dela, mesmo admitindo a manipulação. Yao implora para Itami escolher se vai ficar parado ou agir. Ela pede a ajuda dele para salvar o povo dela, mesmo que seja só pela preocupação dele com Tuka. Yao se oferece e oferece tudo que tem como moeda de troca, deixando Itami pensando no pedido dela na capital imperial, especialmente no meio das ruínas do Senado. Diablo mostra seu desprezo pela nomeação de Zorzal como príncipe herdeiro. Ele explica para Pina que Zorzal tem a intenção de se rebelar contra o Imperador Molt.
Diablo avisa Pina que uma pessoa sem muita habilidade, mas com alguns truques pode derrubar o Império inteiro. Pina, no entanto, afirma sua intenção de promover a paz entre o Japão e o Império. No palácio de Zorzal, Chihu, presa, conversa com Burrow, usando sua esperteza. Ela revela que manipulou Burrow para servir aos planos dela sem que ele soubesse. Burrow pergunta por que Noriko, uma escrava japonesa ainda nas mãos do Império, não foi eliminada. A resposta de Chiuli destaca a complexidade da situação, sugerindo que a morte de Noriko pelas mãos de Pina seria mais impactante para cortar os laços entre o Japão e o Império. Voltando às más notícias, Itami observa Tuka dormir, o que o faz refletir sobre o próprio passado. Ele relembra um incidente traumático com os pais e seu papel posterior como padrasto de Tuka no mundo dos sonhos dela. Com o tempo, Itami é chamado de volta à capital para continuar as negociações. Ele avisa Touka que o considera pai dela sobre sua partida, causando-lhe angústia emocional. Essa situação pesa na mente de Touka, e até Yanagita levanta preocupações sobre o arranjo atual. Embora Itami admita seu desconforto com a situação, ele se mantém firme em não arriscar a vida dos seus homens por motivos pessoais. Yanagita garante que a papelada necessária estará pronta quando Itami decidir seguir em frente. Numa cena posterior, no bar do PX, Touka e Itami se juntam aos membros da terceira Re com Rory e Lelei. Tuka parece absorta pela presença de Kurokawa, considerando a experiência dela na condição de Touka. Rory brinca com Itami sobre ter uma filha mais velha que ele. Apesar das tentativas de Itami de encontrar consolo, ele continua inquieto com o estado de Touka. Ele visita um psicólogo para conversar sobre usar a vingança como forma de lidar com o trauma. Itami então se encontra no pátio de um hospital, onde encontra o rei de Elba. A conversa deles começa sobre próteses e aos poucos entra no dilema de Itami. Itami admite a natureza assustadora do seu alvo e o medo de perder tudo. O rei encoraja Itami a não esquecer a importância do seu coração, sugerindo que a vida exige escolhas difíceis guiadas pelas convicções mais profundas da pessoa. Uma bronca repentina de Yanagida pega Itami de surpresa, questionando como ele pode ficar ao lado de Itami apesar das complexidades da situação. Com o apoio inabalável de Yanagida, Itami começa a listar os suprimentos necessários para sua próxima missão. A pergunta de Yanagida sobre a necessidade de apenas uma semana de provisões provoca uma resposta inesperada de Rory, que mostra entusiasmo pela caça ao dragão. A intervenção enérgica de Rory pega Itami de surpresa. Após uma breve luta, Rory morde Itami, estabelecendo um contrato onde a alma dele é prometida a ela se ele morrer. A formação da equipe deles, incluindo Lelei e Yao, termina com a observação invejosa de Yanagita. As ressalvas de Tuka sobre a participação de Ao levam Itami a explicar que eles estão dando carona para ela ir para casa. Enquanto a base de Elneu os aplaude, Yanagita reflete sobre a capacidade de Itami de inspirar os outros, apesar do seu jeito relaxado. Enquanto isso, o rei de Elba, observando de uma torre de guarda, percebe o passo decisivo dado pelo jovem. Com o grupo formado, eles partem numa jornada pelas montanhas. A declaração de ajuda de Ao marca um ponto de virada significativo na cidade de refugiados de Elnu. Delilah, uma coelha guerreira que trabalha num bar, recebe uma ordem falsa do clã formal para assassinar a Noriko. Sem ela saber, Chiuli está por trás dessa ordem inventada. Quando a notícia da missão do Itami em Elba chega ao general Hazama, ele reúne uma equipe especial para ajudá-lo a lutar contra o Dragão de Fogo. Hazama encarrega Yanagida de negociar com o rei Durin de Elba. Durin revela que o filho dele, o atual príncipe herdeiro, não tem boas habilidades de liderança. A sugestão direta do Yanagida de mandar a cabeça do Durin como mensagem é levada em consideração. Yanagida propõe um acordo de recursos, oferecendo isenções de impostos em troca de acesso aos recursos naturais de Elba. Depois de alguma relutância, Durin concorda com o arranjo. Delilah se prepara para assassinar Noriko, mas ao chegar no local, descobre que Noriko já está em apuros, pensando em se matar. Essa reviravolta inesperada deixa Delilah sem saber o que fazer. Durante a conversa, Noriko comenta que Delilah parece com Tuo, o que deixa Delilah com raiva. Antes que Delilah possa fazer algo mais, Yanagida percebe e abre fogo. Na confusão que se segue, Delilah avança em Yanagita, esfaqueando-o com uma adaga. Yanagita revida atirando de perto, e os dois desmaiam por causa dos ferimentos. Miwut chega ao bar, revelando as ações de Delilah para os outros. De volta à base, Delilah e Yanagida passam-se por cirurgia por causa dos ferimentos. No dia seguinte, o pessoal da JCDF entrevista refugiados, incluindo Gaston, o chefe da Delilah. Gaston admite que sabia das atividades de espionagem dela e expressa esperança de que ela parasse. Surgem preocupações sobre possíveis consequências por abrigar uma espiã, mas o alívio vem quando eles são informados de que estão imunes a represálias.
A investigação continua na casa de Delilah, revelando velas estranhas e uma carta com o símbolo do clã formal. Na mansão do clã formal, Bartholomew enfrenta a fúria das empregadas que o acusam de vender o emblema delas. Apesar das negações dele, um soldado apresenta provas de digitais, evidências que comprovam a desonestidade dele. Bartholomew acaba confessando. De volta à base, a equipe do General Hazama conclui que Zorzal orquestrou a tentativa de assassinato para enganar o conde. Hazama elabora um plano que envolve espalhar informações falsas e designa a Terceira Recon para monitorar as atividades de Zorzal na capital imperial. Hitoshi continua no seu papel de cozinheiro. Zorzal e Tugul entram, fazendo Zorzal perguntar sobre o cozinheiro responsável pela carne de Manuga de um banquete anterior. Hitoshi chama a atenção deles, pronto para se defender se precisar. No entanto, Zorzal surpreendentemente elogia as habilidades culinárias de Hitoshi e oferece a ele um cargo de chefe pessoal. Enquanto eles saem, uma empregada informa Zorzal sobre a presença de Tul. Nos céus acima de Elba, 2 pilotos enfrentam o dragão Flamejante para avaliar suas habilidades de combate. O encontro deles resulta numa breve escaramuça, durante a qual o dragão solta seu sopro de fogo, causando danos bem grandes a um dos jatos de combate. Enquanto isso, o grupo do Itami chega à vila da Yao. Enquanto Yao recebe seus colegas de vila, Itami e os outros encontram elfos negros que os confundem com intrusos. Numa situação tensa, o dragão flamejante aparece de repente. Usando um lançador de foguetes, Itami e Tuka conseguem afastar o avanço do dragão. De volta ao assentamento dos elfos negros, Itami e seu grupo conversam sobre a situação da Tuka com Itami. Determinados a fazer Tuka encarar a verdade, os anciãos da vila se aproximam e expressam gratidão pela chegada deles. Itami levanta uma questão que faz pensar sobre as consequências do dragão consumir todo o estoque de comida da vila se ele os matasse. Lelei compartilha o que se sabe sobre os ciclos de hibernação e atividade do dragão. Yao apresenta Itami aos guerreiros que sobraram da tribo, que estão se preparando para a missão contra o dragão de fogo. Tuka é mantida dormindo com a ajuda mágica de Lelei. Enquanto Itami ensina os guerreiros sobre o Panzer Fossil 4, eles partem em sua jornada para o vulcão, onde se acredita que o dragão esteja. Yao e outro guerreiro vão na frente no sistema de cavernas para confirmar a presença do dragão. Sabendo do desconforto da Rory com lugares apertados, Itami a equipa com um fone de ouvido para ela ficar de vigia fora da caverna. Explorando o ninho, eles encontram cascas de ovos quebradas e evidências de atividade de dragão no passado. O grupo descobre armas e artefatos mágicos dentro do ninho, junto com os restos de quem tentou derrotar o dragão de fogo antes. Os preparativos começam enquanto eles cavam um buraco no centro do ninho e preparam cargas explosivas, Satchel Charges, usando o C4. O plano deles é colocar as cargas dentro do buraco e usar espadas para cobrir. No entanto, o dragão volta de repente, iniciando uma batalha caótica. A luta se mostra difícil, já que Fogo Amigo mata alguns elfos por falta de experiência com as armas. Tuka testemunha a perda trágica de seus colegas elfos, o que a leva a se defender. Lelei repreende Tuka por essa reação comum quando se enfrenta a chances estão esmagadoras. Enquanto isso, fora da caverna, Rory não consegue falar com Itami por causa de problemas de comunicação causados pelas paredes de rocha. Ela percebe a volta do dragão de fogo. Enquanto a batalha continua, Itami e Yao se abrigam numa caverna próxima. Enquanto o dragão os persegue sem parar, Tuka usa magia para invocar um raio poderoso, acendendo sem querer os explosivos e as espadas dentro do ninho. A explosão resultante fere mortalmente o dragão de fogo. O sistema de cavernas desabando coloca a vida da Tuka em risco, mas ela é salva por Itami e Yao. Saindo da caverna, o grupo do Itami encontra Rory e Giselle gravemente feridas, uma companheira de Hard. Giselle explica a situação da Rory, dizendo que ela absorveu os ferimentos do Itami e não tinha condições de lutar. Esse acontecimento deixa clara a ligação contratual da Rory com o Itami. Quando Giselle e 2 dragões menores se aproximam de forma ameaçadora, o grupo foge dali. Os dragões os perseguem pelo vulcão, mas são parados por 2 caças F4 Phantom II da Jazef. Os dragões são neutralizados com mísseis e tiros de canhão dos caças e das tropas em terra. Giselle foge, enquanto Rory se abriga com o grupo de Itami. No fim, o encontro traz um alívio para Tuka, que vingou a destruição da sua vila. Tuka para de chamar Itami de pai e recupera a paz. Depois de voltarem para a base de Omu, Itami sofre as consequências dos seus atos. Ele leva uma bronca do seu superior, perde o comando e é suspenso por 2 semanas. O general Hazama muda o tom e parabeniza Itami pelos seus feitos, transmitindo elogios não só do Japão, mas também do reino de Elba e da tribo de Yao.
Esses reconhecimentos vêm principalmente como títulos de nobreza, um diamante grande e bruto, e até a posse da própria Yao. Com um aviso, o general Hazama aconselha Itami a evitar qualquer coisa ilegal. Junto com esses reconhecimentos, Itami recebe uma nova missão com bastante liberdade. Ele é encarregado de achar e registrar os recursos da região especial. Ele também tem a permissão de usar as garotas que sempre o acompanham. Esse novo trabalho começa logo depois da sua suspensão. A gratidão de Itami vem com um pouco de má vontade, já que ele esperava descansar depois dos problemas recentes. No fim das 2 semanas de suspensão, Itami, junto com as garotas, volta a viajar no Kokidosha, com Lelei dirigindo. Lelei pede para Itami não conversar enquanto ela se concentra na direção. Itami elogia a habilidade dela ao volante de brincadeira, dando a entender que pessoas como Hori e Tuka poderiam causar um ataque cardíaco em outros. Enquanto montam um acampamento para a noite, eles conversam sobre os planos futuros. Lelei diz que precisa ir para a cidade mágica de Rondelli. Hori e Yao querem visitar Vernago para prestar homenagem a um santuário de Hard, e Tuka diz, sem se importar, que vai seguir o pai para onde ele for. Ao chegar em Rondel, uma cidade de academia, Itami se aprofunda na história do lugar e encontra um lugar para ficar numa pousada. O dono da pousada trata Hori e as garotas com respeito, achando que elas são seguidoras, enquanto vê Itami como um simples empregado. Por causa disso, Itami acaba num depósito. Depois de se arrumar, Itami visita o quarto das garotas com permissão para entrar e encontra Lelei vestindo roupas elaboradas. Essas roupas são importantes para quem quer ser mestre de magia em Rondel e devem ser usadas o tempo todo. Se a tese de Lelei for rejeitada pelos outros mestres, a roupa dela pode ser manchada com tinta e óleos. Itami a tranquiliza sobre o papel dela como estudante. A presença dele surpreende o dono da pousada e Lelei os leva para o distrito de pesquisa e desenvolvimento. Lá, ela explica o isolamento dos mestres, em grande parte por causa de incidentes que destruíram décadas de pesquisa. No escritório da Grã-Mestra Mimosa, uma senhora que foi professora de Lelei, Lelei recebe um apelido carinhoso e seus feitos são elogiados. A tentativa de Mimosa de pegar cadeiras termina num desastre engraçado, interrompida pela entrada de uma mulher mais jovem que repreende Mimosa. Essa mulher mostra desprezo pelas conquistas de Lelei, destacando o avanço dela para o posto de mestra e sua ligação com pessoas ricas, incluindo Itami e até uma amiga elfa. Essa mulher mais jovem se revela ser Arpeggio, a irmã mais velha de Lelei. Ao mesmo tempo, na capital imperial, um helicóptero Chinook da JGSDF leva a cabeça do dragão de fogo para a capital, mostrando um avanço nas conversas de paz. Pina e Sugiwara pensam sobre o caminho deles para as negociações. Conforme as conversas se aproximam, o papel de Pina muda para focar nos estudos dela. Pina nota alguém na multidão e de brincadeira menciona Sherry. As interações de Sherry com Sugiwara são marcadas por insistência e gentileza. Ela destaca a necessidade de um entendimento mútuo entre o Império e o Japão para discussões importantes. Sugiwara apresenta Sherry, a vice-ministra Shirayuki Reiko, mas as diferenças culturais e os mal-entendidos fazem Reiko questionar as intenções de Sugiwara, estragando o alívio da tensão que Sherry queria. Sugiwara começa a duvidar da idade de Sherry por causa do comportamento dela. Enquanto isso, o plano de Zorzal não consegue parar as negociações de paz, o que o deixa irritado. Ele não sabe o que fazer em seguida e anda por aí frustrado. Tutel manipula os acontecimentos, mandando um subordinado buscar um item para ela. Num grande evento, Zorzal e Pina, junto com o Imperador Molt, recebem aplausos. Zorzal conversa com nobres específicos que fazem parte da troca de paz. Enquanto Molt e Pina cuidam do evento, Zorzal se concentra nos nobres que mostram arrependimento por terem sido forçados a prejudicar o Império. A pose de tolo de Zorzal é deixada de lado, e ele reconhece que as coisas mudaram. Sugiwara, absorto no olhar do Imperador, não percebe essa interação. Bozes e uma novata, Shandy Graff, comentam sobre o cansaço de Pina por causa das negociações de paz que não param. A resposta de Pina dá a entender que ela mereceu o descanso. Logo depois, soldados exibem a cabeça cortada do dragão de fogo no evento. Pina pede uma explicação, e Shandy revela que Itami, Hori, Lelei, Tuka e Yao foram os responsáveis. Shandy esclarece que, embora Hori estivesse lá, Itami liderou o grupo. Pina se lembra do confronto de Itami com Zorzal, frustrada com o envolvimento do inimigo deles. A insatisfação do Zorzal é um pouco amenizada pela ligação da Lelei com ele. O Imperador Molt usa isso para elogiar a Lelei, ignorando os outros. No entanto, Sugiwara e Shirayuki destacam que qualquer nação responderia da mesma forma, provocando o ressentimento de Zorzal e a crença dele de que só o trabalho dele tem valor. Durante um brinde, o Imperador Molt desmaia
provavelmente envenenado por Tully e Boro. O sorriso sinistro do Zorzal revela que ele entende a importância do que aconteceu. Em contraste, Pina e os convidados ficam horrorizados com a tragédia que se desenrola. Zorzal se declara o novo governante do Império, mesmo com os contratempos nas batalhas. Ele anuncia que os Sucenote, desanimados com as derrotas, estão pensando em se render e abrir mão da liberdade deles. Ele enfatiza a necessidade de união para criar uma nova história para a nação deles, fazendo a multidão gritar o nome dele com fervor. Enquanto isso, as forças de autodefesa do Japão estão trabalhando para descobrir como está o Imperador. Zorzal aparece com uma garota chamada Rondel e a apresenta como uma heroína do Império, dando a entender que ela deve ser respeitada. Ao mesmo tempo, a princesa Pina Colada questiona a autoridade do Zorzal para prender senadores a favor da paz. Ele os acusa de terem sido subornados pelos japoneses. Pina Colada exige provas e questiona a intenção dele. A tensão aumenta. Zorzal explica que ele está no comando enquanto o imperador está ausente e pede para Pina sair das negociações com o Japão. Pina expressa dúvida sobre a possibilidade de negociações bem-sucedidas, mas Zorzal acredita que eles podem negociar depois de alcançarem seus objetivos sem se render. Enquanto isso, 2 generais capturam um homem para uma conversa. Zorzal explica que eles precisam bolar uma estratégia para o futuro. O homem sugere usar métodos não convencionais, já que eles não conseguem vencer um confronto direto. Ele propõe usar goblins para atacar vilarejos próximos ou disfarçar os próprios soldados como inimigos para manchar a reputação deles. Pina Colada expressa raiva com esse plano, questionando o orgulho deles como soldados imperiais. O homem argumenta que eles não têm outra escolha contra um inimigo imbatível, e Zorzal aprova o plano dele. Pina Colada se aproxima do Príncipe Diabo, pedindo para ele ajudar a parar o Zorzal e cumprir a responsabilidade dele como membro da família real. Diabo planeja envolver outros países para intervir contra Zorzal. Pina avisa que isso pode levar à perda das terras e do povo deles. Diabo reconhece o risco, mas não vê outra opção. Depois de vários dias, Lelei Lelelina, Rory Mercury e Tucaluna Março viajam num navio. Lelei os apresenta uma maga idosa chamada Mimosa, que conta a história da cidade onde eles estão. Ela explica que todos os demi-humanos se mudaram para cá através de um portão. Lelei mostra a eles um laptop da civilização do Japão. Shino Kiribayashi brinca sobre se casar e virar dona de casa, sugerindo que Itami deveria se casar. Lelei revela que Itami não está mais solteiro, pois eles completaram-se uma cerimônia de 3 noites. A senhora explica que dividir um quarto por 3 noites significa um relacionamento. Kirabayashi ataca Lelei de brincadeira, levando a um confronto mágico entre elas. Um homem desconhecido tenta atacar Lelei, mas Greiko Aldo intervém para protegê-la. Ele os aconselha a sair da área e revela o papel da Lelei no combate ao Dragão de Fogo. Eles unem forças para se defender de um ataque de assassino. O Ministério da Defesa recebe uma carta revelando que Zorzal implementou sua opritinina especial, consolidando significativamente seu poder na capital. Tarokano se recusa a agir imediatamente, acreditando que ficar do lado da facção mais pacífica só vai encorajar a oposição. Ele aconselha a esperar o momento certo para intervir. Na região especial, generais das forças de autodefesa do Japão debatem como resgatar seus homens. Um sugere enviar o grupo de combate 1, enquanto o outro propõe enviar o grupo 4. Koichiro Hazama ordena que eles se preparem para uma possível ação em até 24 horas. A princesa Pina Colada se preocupa com a segurança do Marquês Kazili, e o servo dela a tranquiliza, dizendo que ele está com a família Tuul, longe de perigo imediato. Sentindo-se impotente, Pina Colada lamenta a situação dela. Enquanto isso, a opritinina chega à mansão real. O pai da Sherry a instrui a proteger o Marquês Kazel enquanto ele e a mãe dela o seguem. Mais tarde, Sherry guia o Marquês Kazel por uma passagem secreta, mas ao saírem, descobrem que a mansão foi incendiada. Sherry tenta salvar os pais, mas o Marquês Kazel a impede. Percebendo o perigo, Gimlet, o líder da opritinina, elabora um plano para capturá-los e vasculha a cidade. Depois de um tempo, Sherry e Kazel sentem fome. Sherry procura comida na casa de um homem, trocando 5 pérolas que Sugawara-sama deu a ela. Ela fica chocada ao encontrar comida japonesa e chinesa e descobre que o palácio de Jade os abastece. O homem explica que os cavaleiros da princesa Pina guardam os diplomatas e ele compartilha informações sobre a troca de guardas. No dia seguinte, Sherry expressa seu desejo de vingança e acredita que precisa de muito poder. Enquanto ela pensa em ir ao palácio de Jade, a opritinina invade a cidade em busca do Marquês Kazel. Reconhecendo a ameaça que eles representam para os moradores, Sherry e Kazel decidem ir embora. Eles finalmente chegam ao Japão.
No Palácio de Jade, chega a notícia de que a Opritinina planeja um ataque. Quando chegam ao palácio, Sherry tenta encontrar Sugawara-sama, mas ele se recusa a deixar sentimentos pessoais atrapalharem os interesses nacionais. Gimlet chega, fazendo Sherry chamar desesperadamente o nome de Sugawara-sama. Ele intervém e declara que Sherry é sua futura esposa, pretendendo se casar com ela quando ela completar 16 anos. Sugawara-sama se prepara para ajudá-los. Bem quando a Oprichnina lança um ataque ao palácio, uma reunião acontece entre os oficiais militares das forças de autodefesa. Taro Kano enfatiza a necessidade de tirar Shirayuri e seu grupo da situação perigosa. Uma sugestão é feita de que eles deveriam evitar agir enquanto embaixadores e a mídia estiverem presentes na região especial, pois seria melhor agir depois que eles partissem. Enquanto isso, a Oprichnina lança um ataque ao Palácio de Jade para capturar o Marquês e Sherry. Sherry diz a Sugawara-sama que, se as ações dela o incomodam, ele está livre para desprezá-la. Ela se recusa a ignorar o sofrimento causado por suas ações. Sugawara-sama responde que ele iniciou a batalha para salvar a vida dela. O Marquês Kazel se junta a eles e compartilha sabedoria sobre enfrentar batalhas e humilhação sob a lei do imperador. Ele se declara guardião de Sherry e proclama que será o sogro dela. Lele e Lolena e seu grupo chegam a uma pousada à noite. Quando todos estão dormindo, empregados os atacam. Os membros do grupo não estão em suas camas. Tendo sentido o perigo, os atacantes são levados a acreditar que estão atacando figuras dormindo. No entanto, os membros do grupo se revelam quando os atacantes agridem as camas vazias. Os empregados foram enganados por uma pessoa que conheceram no bar e que acusou falsamente o grupo. Acontece que o flautista, um mestre em manipular emoções humanas, orquestrou essa situação. Os empregados pedem desculpas a Hamilton e aos outros, e o perdão é concedido. O grupo planeja derrotar o flautista, escolhendo Shanti para observar a situação, já que ela é a única que o flautista ainda não viu. Enquanto isso, Zorzal ordena a Lufless que os elimine imediatamente. A princesa Pina Colada, enquanto se banha, pergunta a sua serva sobre a situação no Palácio de Jade. Sua serva informa que as ações de Boss e Beefeater estavam alinhadas com as intenções do imperador. Pina Colada decide ir para lá. Durante seu banho, um homem entra e a informa que Zorzal-sama a convocou com urgência ao Palácio do Príncipe Herdeiro. Mais tarde, quase 100 soldados atacam o Palácio de Jade. Zorzal então informa a princesa Pina Colada que ele quer evitar mais baixas. Ele propõe que as pessoas que estão fugindo deixem o palácio até que a situação política se estabilize. Ele pede a Pina Colada para ordenar que seus cavaleiros recuem. No entanto, quando ela se recusa e tenta sair, Zorzal ordena sua prisão no palácio. Outra reunião entre os oficiais das forças de defesa acontece. Kano-san afirma que é dever deles lidar com as consequências causadas pelas ações no campo de batalha. Lufless provoca seu exército dizendo que as Cavaleiras da Rosa, garotas de armadura, não são páreo para os soldados imperiais. A capitã do grupo de garota-soldado encoraja suas tropas a não terem medo e a continuarem lutando. A batalha entre as Cavaleiras da Rosa e os soldados imperiais começa. Seguindo o plano de Lele e Lalina, Shenji persegue os empregados que os atacaram durante uma refeição. Esses empregados tramam com Nandra, um membro do flautista, para atacar Lelei. Shina observa de lado, tentando descobrir a verdadeira identidade deles. O plano envolve fingir estar sob a influência do flautista e atacar Lelei durante sua apresentação. Eles aconselham Lelei a usar armadura por baixo das roupas e fingir estar morta. Quando o flautista for checar, eles planejam capturá-lo. Shenji percebe que foram enganados. 4 dias depois, Shenji informa Lelei sobre a perseguição a Nandra e revela todo o plano deles. Itami e seu grupo elaboram um plano para capturar o flautista. Eles acompanham Lelei à banca examinadora de seu professor para sua apresentação. No meio dos procedimentos, um homem disfarçado de velho ataca Lelei com uma faca. Itami intervém e a salva. Enquanto outros continuam apresentando, Itami fica de guarda para garantir que nada dê errado. Quando Lelei está prestes a apresentar, Nandra tenta atacá-la, mas Itami atira nela. Itami diz a Lelei que ela se segura e está prestes a sair quando Shenji ataca Lelei inesperadamente, com uma faca. Em outro lugar, Luke está desapontado que seus 1000 soldados imperiais estão perdendo para o exército de 300 garotas. O exército Tuiyo chega e oferece mais soldados, se necessário, para garantir uma vitória para o relatório de Zarzel. Enquanto isso, Bozis planeja liderar todos do palácio, romper para Itálica e restaurar os cavaleiros. Ela pretende levar a princesa Pina Colada com eles. Antes de deixar a capital, outro ataque acontece ao exército de garotas. Por ordem de Zarzel, soldados prendem a princesa Pina Colada, colocando-a algemada e com roupas de prisioneira.
Toel zomba dela por ignorar os avisos e interferir nas ações deles. Itami visita Lelei e vê que ela está bem por causa da armadura que usava. Shanji explica que atacou a Lelei para salvar a Pina Colada, já que Zarzal quer a vida da Lelei. Shanji tentou provar a lealdade da Pina entregando a cabeça da Lelei para o Zarzel. Shanji revela que a vida da Pina está em perigo. Gracoaldo bola um plano para salvar a princesa Pina Colada e sugere que Itami entre em contato com a JSDF para pedir ajuda. Membros da JSDF e o grupo do Itami correm para o Palácio de Jade se preparando para a batalha. A aprovação do Morita marca o início da missão JSDF para resgatar o grupo Pro-Paz na capital. A JSDF começa a estratégia deles neutralizando as defesas antiaéreas imperiais, tomando o portão oeste e jogando paraquedistas lá de cima. Ver soldados inimigos descendo do céu confunde Zorzal e seus seguidores, apesar dos esforços do Zorzal para defender a cidade. As armas avançadas da JSDF rapidamente dominam a resistência imperial. As tentativas dos imperiais de resistir são rapidamente contidas. A prisão Bassum é tomada pela JSDF, levando à libertação dos senadores Pro-Paz presos, incluindo Cícero Lamoltus e a esposa dele. Com a ajuda de Misery e outros, os senadores são guiados para fora da capital. Enquanto isso, a 11ª Divisão Aerotransportada chega ao Palácio de Jade, resultando num confronto entre os guardas do palácio e os imperiais. A JSDF arma uma emboscada, ferindo um dos próprios soldados no processo. Usando seus fuzis avançados com lançadores de granadas, a JSDF repele facilmente as tentativas dos imperiais de furar suas defesas. Bosses derrota Lufless, impedindo a fuga dele. Com o palácio de Jade seguro e os VIPs a salvo, o coronel Kengun se coordena com Bosses e Beefeater. Um plano é bolado para evacuar os cavaleiros feridos. Usando helicópteros Chinook, Bosses parte para resgatar a princesa Pina Colada, acompanhada por Beefeater para garantir a segurança. Fora da capital, os senadores Pro-Paz embarcam em helicópteros Chinook. O Marquês Cassel se reencontra com Cícero e a esposa dele. Ao saber que eles sobreviveram, Cícero explica o destino de outros senadores dependendo da resistência deles. Bosses avança em direção ao Palácio Imperial para salvar a Pina. Porém, ela é confrontada por um membro da Opritinina acusado de traição. O cavalo da Bosses é morto, mas Beefeater chega para dar apoio a ela. Os imperiais seguem eles de perto. Enquanto isso, fora da capital, a equipe do coronel Kengan espera por Bosses e Beefeater. Eles avistam a cavalaria imperial perseguindo os cavaleiros. Kengan ordena um ataque controlado, protegendo as mulheres. Durante a fuga, o cavalo de Beefeater se machuca, fazendo com que os 2 cavaleiros caiam. Os soldados de Tengan os alcançam, e todos conseguem embarcar num helicóptero Chinook antes que os imperiais consigam alcançá-los. A caminho de Alnius, Bosses lamenta não ter conseguido resgatar a Pina. Beefeater oferece consolo, enquanto Kengan e sua equipe ficam emocionados com o momento. Kengan pensa em como Itama lidaria com um cenário tão desafiador. Enquanto isso, Itami e o grupo dele continuam a jornada deles em direção à capital. Itami e sua equipe chegam com sucesso à capital imperial com o apoio dos membros da Terceira Recon. Dentro da Sala do Trono, Zorzal está prestes a executar sua irmã Pina, acusando-a de traição. Porém, Itami entra em cena de forma dramática com seus companheiros. Zorzal ordena que seus guardas ataquem Itami, mas eles hesitam ao perceber que Hori está entre eles. Frustrado, Zorzal solta um ogro formidável para enfrentar os invasores. Com um esforço combinado, Lelei e Hori conseguem derrotar o ogro. Deixando Zorzal confuso, Itami confronta Zorzal e exige a libertação da Pina. Enquanto avisa Zorzal para parar de mandar assassinos atrás da Lelei, Zorzal rejeita essas exigências de forma desafiadora e tenta desafiar Itami. Porém, Itami dá um tiro de aviso que paralisa Zorzal no lugar. Itami afirma que a JSDF consegue alcançar Zorzal em qualquer lugar e o avisa de consequências graves se ele quebrar as regras de novo. Levando Pina com ele, Itami guia o grupo para fora do palácio, ajudado pelos outros membros da Terceira Recon. Enquanto eles fogem, Itami recebe notícias sobre o progresso dos outros. Kurokawa, Hamilton e Yao conseguiram resgatar Molt. Kuribayashi e Touka estão em combate contra guardas imperiais. Ao sair da cidade, soldados imperiais tentam bloquear o caminho deles, mas as ações rápidas de Itami os forçam a sair da frente. O grupo se reencontra e segue em direção ao portão oeste. Com a ajuda da Terceira Recon, os laboratórios conseguem passar pelo portão oeste e superar os obstáculos no caminho deles. Enquanto eles seguem para Itálica, Molt acorda e conversa com Pina sobre a guerra civil que está vindo e a necessidade dela assumir o trono. De volta à capital imperial, Zorzal se prepara para partir com seus seguidores, jurando vingança contra a JSDF. Teuhel, que orquestrou grande parte da confusão, não está totalmente satisfeito com o resultado e chora.
Furuta, o cozinheiro, avisa seus superiores sobre os movimentos de Zorzal e sai da caravana discretamente. Por causa dos riscos em Itálica, Pina é coroada como a princesa herdeira do Império, prometendo trabalhar pela paz entre o Império e o Japão. Em Tóquio, Itami decide faltar à coroação de Pina para ir a uma convenção de Doujin, já que tinha perdido a anterior por causa do incidente de Ginza. Por coincidência, sem querer, ele encontra Lelei, Rory e Tuka que chamam a atenção da multidão. Um policial oferece uma carona para eles escaparem da aglomeração. Risa reconhece Itami e pergunta sobre a situação dele. Frustrado, Itami diz que queria aproveitar a convenção. Enquanto eles vão embora de carro, ele pensa em como as garotas, sem querer, atrapalharam o dia de folga dele. Assim termina o resumo de Gate. Como sempre, se você gostou, me avise aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever. E é isso aí.